E aí, turma, beleza? Boa noite. E aí, turma, tudo bom? Boa noite. Antes do Vitor entrar aí, quero fazer um preâmbulo aí, explicar a vocês como é que vai funcionar, né? Olha aí, ó. E aí? Dale, cara. Fala, Paulinho. Beleza? Opa, tô posicionando Tá aqui. bom? Tá escutando bem aí, parceiro? Tá, tudo tranquilo. Tô ouvindo bem. Simbora. Parceiro, eu vou explicar primeiro a galera aqui como é que vai funcionar e aí depois eu vou te apresentar aí para quem não te conhece, essa fera. Beleza. Ó, é o seguinte, o empreender tá na moda, né? Que é essa série que eu tô bolando aí, eu tô fazendo, que tá até consumindo muito meu tempo, mais do que deveria. Mas eu tô bolando isso porque meu intuito desde sempre é ajudar, fazer de forma gratuita mesmo e tentar trazer o máximo de conteúdo que eu puder. E aí chegou num ponto onde eu tô achando que eu tenho que convidar pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas. Um desses caras é Vitor aí. Vitor é o garoto prodígio lá da turma da gente do MBI. E Vitor se tornou referência lá pra galera, por incrível que pareça. Vitor é novo pra caramba, só tem 27 anos. Mas ele conduz lá a empresa familiar dele lá. A gente até visitou agora. E ele se tornou referência nessa parte aí de indústria de confecção 4.0. E eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês saberem, né? Que você vê assim um cara mais novinho, então você não tem ideia do que o cara carrega nas costas. Então a cara dele de cansado aí, acabou de chegar em casa, Trabalhando muito. trabalhando muito, né, velho? Tem 5 mil peças para tirar por dia, né, irmão? Aí é pau, velho. Então, Vitor. Vitor tem 27 anos, formado em administração, né, em 2016. Se eu errar alguma coisa aí, Vitor, tu atrapalha. Especialização em controladoria e finanças. Fez administração no IBMEC, São Paulo, formou em 2016, especialização em controladoria e finanças pelo ISP. Fez o mesmo curso que eu, né, Indústria 4.0 do Senai, lá do CEPIC. Deixa eu ver aqui. E aí, aqui agora entra na parte da empresa, né? Isso aí são as especializações do Vitor. A empresa do Vitor começou em 1983, mas não era deles ainda, eles compraram em 1995. Hoje é a maior confecção de uniformes profissionais do Brasil, né? Fabricando aí homologado Santista, toda vez ele me lembra de eu falar isso. E fabricando 5 mil peças BIA e tem 350 funcionários diretos e 350 e 400 funcionários indiretos. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu perguntei isso a ele, que ele me falou, ele disse assim, quando a gente comprou a empresa, o ponto de equilíbrio da empresa era 16 mil peças, e eles estavam fazendo 3 mil. E é a falha de muita confecção por aí, né? A galera às vezes trampa e não vê o dinheiro entrando porque não sabe muitas vezes nem qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, brother, errei alguma coisa? Não, tá sabendo mais do que eu já. Tô fera. E aí, irmão, eu queria começar fazendo algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui, mas eu queria Legal. primeiro que, na verdade, que tu desse uma introdução, porque assim, o que eu notei quando eu estive aí na tua fábrica é que tu tem muito processo bom, que desse processo tu conseguiu extrair a tecnologia, mas aí, e eu também sendo do setor, foi uma coisa que até despertou em mim, que sem o processo não funciona, porque eu tentei implementar algumas coisas que eu vi na tua fábrica e não consegui. Então, eu queria que tu explicasse como é que foi esse processo de implementação para deixar do jeito que está hoje, tão organizado, né? Uhum. De fato, Paulo, porque a gente começa a ver muito essa questão de ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado hoje em dia, né? Então, a gente fala muito aí sobre Indústria 4.0, o curso que a gente fez, e a gente, às vezes, fica até perdido no meio da quantidade de ferramentas tecnológicas que tem para serem implementadas, né?
Mas, de fato, não é simplesmente comprar um equipamento e jogar ele para dentro da fábrica, porque senão vai ser só custo, né? E a gente, como empresário, uma coisa que a gente tem que sempre preocupar é com a questão de custo. Porque não adianta ter uma fábrica extremamente moderna, extremamente bonita, mas que, no final das contas, não está tendo eficiência, não está dando resultado, não está dando lucro, né? Então, antes de se fazer a aquisição, antes de se definir qual equipamento vai ser comprado, qual automação vai ser implementada, é preciso de ter uma organização do chão de fábrica, né? Então, lá na empresa, a gente implementou algumas ferramentas, algumas metodologias Lean Manufacturing, trabalho enxuto, redução de movimento, redução de desperdícios. E depois que a gente tinha um processo redondo em todas as áreas, a gente iniciou com a implementação de algumas tecnologias nos setores, mas que eles vêm para complementar e para agregar mais, e não para ser a organização da fábrica do início ao fim, porque se você contar só com ela, ela não vai ser a solução de tudo sozinha. Eu vejo muito assim também, tá? Porque é o seguinte, o que eu noto pelo menos é a minha visão disso. Quando a gente tá no curso mesmo, a cabeça da gente fica fervilhando, né? A gente vê a galera fazendo camisa básica sem costureira, sem usar mão de obra humana. E aí a gente fica viajando naquilo ali, a gente vê a planta lá do Senai e fica, meu Deus do céu, se sentindo até atrasado em certas coisas. Mas eu sinto essa mesma situação que você, eu acho que muitos empresários também sentem, que a gente, às vezes, tem aquela ideia, quer implementar, mas financeiramente e também o trabalho que aquilo vai trazer talvez não seja, né, não compense a curto e médio prazo, que é o que a gente precisa. Infelizmente, por mais que a gente queira trazer tecnologia e tal, o que a gente mais precisa é eficiência. É entregar o nosso produto, é fazer um negócio rápido com o menor custo que a gente pode. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E o que é que acontece, brother? Legal. A galera que está aqui, ela é mais uma galera de... Tem uma turma de confecção e tem uma galera também de moda. E aí eu queria trazer essa questão da tecnologia, da fábrica, o que é que o cara tem que perguntar para a fábrica, o que é que ele tem que ver na fábrica, para ele contratar um prestador de serviço, entendeu? Porque a turma vai muito para o privado, vai muito atrás de confecção para produzir a roupa dele. E puxando para esse lado do 4.0, o que é que tu acha que ele deveria investigar ou perguntar ao cara da indústria lá para poder saber se aquela indústria está dentro do que ele espera, ter a tecnologia e a eficiência que ele quer, entendeu? E qualidade de produto, claro. Bom, Paulinho, eu acho que assim, quando a gente vai atrás de uma outra confecção parceira para poder se aliar aí com o nosso negócio, né? Eu acho que é saber exatamente nesse último assunto que você falou, como que é a organização dessa fábrica, como são os controles deles, eu acho que talvez a gente buscar em fornecedores, em facções, uma fábrica evoluída a nível final da indústria 4.0, não adianta ter essa expectativa, porque eu acho que no Brasil como um todo, e principalmente no nosso segmento, está todo mundo engatinhando ainda, né? A gente tem alguns segmentos que estão mais avançados, um segmento automobilístico, alguma coisa do tipo, mas principalmente o nosso segmento ele ainda está iniciando. Então, eu acho que o principal é, pelo menos, identificar o nível de digitalização desses parceiros. Se eles fazem os controles deles todos manuais, se o controle das ordens de produção, das vendas, das notas, do estoque, se isso é tudo feito de forma manual, de forma... às vezes tem até papel e caneta, né? Nosso segmento é um setor muito pulverizado e composto de muitas pequenas empresas. Então, essas empresas que normalmente vão fazer essa prestação de serviço, a gente tem que pelo menos identificar se ela tem algum nível de digitalização, porque isso pelo menos vai refletir que ela vai ter uma organização interna, que ela vai ter um controle sobre os processos mais eficiente, e eu acho que a gente pode tomar isso aí por base. Mesmo que não seja digitalizada, Vitor, eu acho que o que tem que ver é se tem processo, né, irmão? Que é o mais difícil, né? Essa parte cultural da empresa, né? Essa é até a minha próxima pergunta. Quem fez foi o Matheus, lá do Audace, lá na caixinha. O Matheus mandou a primeira pergunta dele, perguntando qual o próximo filme que a gente vai estrelar aí. O filme de Hollywood. E ele perguntou assim, como está sendo aí na tua indústria, né, na Provest lá,
como é que está sendo a mudança de cultura das pessoas, né? Na hora que tu implementa, como tu está implementando agora um sistema novo e tal, o que é que tu sente, como é que tu está sentindo a aderência da galera nisso? Eu vou falar logo, eu tenho uma dificuldade absurda com isso, absurda. Eu acho que na Provest, a gente, desde bastante tempo, mesmo antes da gente iniciar com esse processo de indústria 4.0, a gente sempre teve uma mentalidade muito aberta para inovação, né? Então, mesmo não se falando em tecnologias 4.0, mas mesmo se falando em mudanças de processo, em mudanças de layout de produção, etc., a gente sempre teve uma cabeça muito aberta para isso. E eu acho que isso é uma postura que vem muito da alta liderança. Então, meu pai lá na empresa, eu também, depois que cheguei, o fato da gente estar sempre aberto a essas inovações fomenta com que o restante da empresa, e aí os níveis hierárquicos, à medida que vai descendo, que eles também sejam desenvolvidos para esse lado, né? Que eles tenham essa motivação de fazer o novo. Agora, sem dúvida, tem resistência de qualquer parte, né? Quando a gente vai alterar um processo que sempre funcionou de uma forma, a gente vai ter resistência por quem já está acostumado a fazer o processo daquele jeito. Então, uma das grandes transformações que a gente teve na empresa, mesmo antes de implantar o Lean Manufacturing e depois com esses processos de indústria 4.0, eu sempre falo que é a cultura. Então, um passo extremamente importante é desenvolver a cultura da empresa. Porque muitas vezes as melhores soluções não vão partir de um gestor externo, não vão partir de um gerente, eles vão partir de quem está presente ali no chão de fábrica, vivenciando o dia inteiro o problema, e ele tem a ideia de fazer o novo. Mas se a gente sufoca aquela pessoa e fala que é para fazer daquele jeito e que não adianta questionar, às vezes ela não se sente nem confortável para dar essa opinião, né? Então, Entendi. trabalhar muito essa questão da cultura da empresa, fomentar muito isso e manter essa cabeça aberta, sabendo trabalhar com os diferentes tipos de perfis e a pessoa que, infelizmente, não conseguir no final se adaptar às mudanças, infelizmente, ela precisa de mudar de negócio, né? Entendi. A gente tem que selecionar as pessoas que vão conseguir caminhar com a gente. Então, brother, uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu sei que eu acho, né, pela idade que você não está desde do início lá do negócio do seu pai lá. Ele começou um pouquinho antes que você, aí depois você veio e deu essa melhorada absurda que está tendo aí de processo e tudo. Mas eu gosto de história, sacou? Eu gosto de entender como é que funcionou a história do cara, desde que ele entrou e tal. E, bicho, o que é que foi mais difícil para tu? Tu que encabeçou essa questão aí do 4.0, de botar processo, de trazer, meu irmão, tu agora mesmo tá botando um sistema que a gente tá querendo até testar. E isso é uma dificuldade absurda. Eu sei o que é isso, ainda mais numa fábrica do tamanho da sua. Deve ser loucura para você conseguir balancear o dado que tu já tem, jogar pro sistema novo. Eu nem imagino o trabalho que isso deu. Passamos mas, assim, 2 meses de sufoco aí, mas agora, graças a Deus. Agora tá indo, né? Tá melhorando, na Tá verdade, redondo. né? Trabalho tá e depois redondo. melhora, né? E aí, o que é que acontece? Eu queria saber, bicho, nesse teu período, o que é que te deu mais trabalho, foi mais difícil para tu, assim? Se tem algum ponto que tu tem, assim, que, bicho, ó, isso aqui foi difícil, mas esse negócio aqui, realmente, para mudar, pra gente dar esse passo, foi sinistro. Bom, Paulo, eu voltei para a empresa já tem mais ou menos uns 6 anos, né? Então, aí só falando um pouquinho, desde que eu cheguei na empresa, eu assumi um pouco da área comercial para poder entender um pouco a demanda do cliente. Eu acho que isso era uma conversa minha com meu pai, né? Não adianta, a empresa é feita para atender uma demanda. Ela não produz para depois vender. Ela tem que saber o que o cliente quer para ela saber o que ela vai produzir, né? Então, esse meu contato inicial foi na área comercial para eu entender o que era o mercado, qual que era a demanda do mercado, entender como é que era o relacionamento com o cliente, o que a gente podia fazer melhor, quais que eram as dores deles, né? Depois que eu tive isso bem dominado, eu fui entrando um pouco mais para dentro dos processos da empresa e aí sim entendendo como que a gente conseguiria fazer mudanças, como que a gente conseguiria fazer melhorias. Eu acho que, como eu coloquei
por todo essa cultura lá da empresa, a equipe sempre comprou muito bem o projeto, né? Eu acho que uma vez que está muito claro na cabeça de todo mundo onde que a gente quer chegar, para onde que nós queremos ir, e a equipe compra o projeto junto, isso fica bem mais fácil. Mas eu acho que o principal desafio é sempre compartilhar uma presença da liderança da empresa nos projetos para fazer ele vingar e, ao mesmo tempo, você manter o trabalho de rotina que você tem que não para. Porque o grande problema hoje das inovações na empresa, quando depende da alta gestão acompanhar, é que ela tem 1 milhão de outros afazeres e, uma vez implantado um processo novo, se não tiver alguém ali acompanhando e garantindo que ele aconteça, você demora 6 meses para implementar e demora 6 dias para voltar para o processo anterior. Isso acontece lá na Provest. A gente mudou um pouco o nosso processo de produção, demoramos muito tempo para conseguir alterar ele para o modelo de manufacturing, e se deixar, rapidinho o pessoal quer voltar para o modelo anterior, porque era o que já está acostumado. Então, isso suga muita energia, suga muito tempo de quem está à frente desse processo. E se você não souber conciliar o seu tempo de resolução de problemas de rotina do dia a dia, gestão de clientes, gestão financeira, gestão de outros setores, com o seu tempo de fazer essas implementações em si, você acaba atropelando tudo, não sai nada bem feito, e aí, no final das contas, não é que o processo é ruim, é você que não conseguiu fazer uma transição bem feita. Então, eu não diria que os desafios nesses processos são a implementação dele em si. É a dificuldade de comprar e colocar um maquinário para rodar, é a dificuldade de trocar um sistema, é a dificuldade de mudar um modelo tradicional para um modelo de manufacturing. E sim você conseguir conciliar o seu tempo para você fazer aquilo acontecer, né? E trazer o time junto. Então, acho que isso é o que acaba desgastando a gente um pouco mais e que é necessário cuidar. Que puxa um pouco para o pessoal, né? Eu penso assim, que esse tempo que você está falando aí é aquela história, por exemplo. Vou dar um exemplo a você hoje. Hoje, eu fui na cabeça para a fábrica assim, não, eu vou chegar lá e vou fazer isso, isso, isso e isso, e vou almoçar e vou atender 2 clientes à tarde que eu tenho. Meu sonho. Meu sonho. Na hora que eu cheguei, já puxou reunião, 1h30 de reunião, pau, não sei o que, aí outra coisa, o risco que não sei o que. Então, assim, já mudou tudo. E é como você está falando, o cara tá dentro para mudar um processo, tarará, o cara tem que estar com a cabeça voltada naquilo ali e ter um tempo para se dedicar e mostrar como é que quer, não é isso? Então, às vezes eu acho que puxa até para um pouco desse tempo pessoal que a gente, que é seu caso também, que está na alta gestão, a gente é muito puxado pela própria equipe. Ó, vem cá, isso aqui, a galera não deixa a gente parar para... Aí tem que ser no terceiro turno, só que muitas vezes no terceiro turno você não tem condição de estar lá na fábrica mostrando como é que vai ser, perguntando, mostrando. Tá? Aí é isso que eu acho que complica, né? E você falou um ponto aí que é verdade, porque quando a gente vai fazer essas mudanças, o nosso segmento é diferente de outros segmentos que não são de indústria, né? O segmento de indústria não adianta, qualquer alteração que você for fazer tem que ser no horário de serviço. Então, se a gente está mudando um método de produção, se está implementando uma ferramenta, se está implementando uma tecnologia, não tem como eu fazer isso fora do horário. Então, a gente tem que abdicar das funções do dia a dia para cuidar durante o horário de serviço na implantação, em fazer treinamento com a equipe, acompanhar os desenvolvimentos, e o extraturno, aí sim você para resolver o que você normalmente resolveria. Aí que você vai parar para ler e-mail, vai parar para responder cotação, vai ver cliente, vai ver fluxo de caixa. Então, essa conciliação aí tem que estar bem feita. Vai responder os amigos que estão pedindo para fazer live? Só no extraturno. É verdade. Ô, Vitor, me diz tu, irmão, o que é que tu vê de futuro para a gente, cara? Porque a gente é do mesmo setor, né? A gente é da mesma coisa. Mas, assim, de maneira geral, assim, cara, o que é que tu vê de futuro? Tu acha que essa futurologia toda que vem há anos aí,
que eu sou meio cético às vezes, tá? Eu curto e vejo a tecnologia chegando. Eu vejo como o professor de ontem, né, da aula falou que existem muitas rupturas, né? Por exemplo, do cavalo para o carro. E agora já está saindo do carro individual, talvez para um carro compartilhado. A gente não sabe ainda como é que vai funcionar isso aí, um carro elétrico. Mas, ao mesmo tempo, se você for parar para ver racionalmente, a nossa indústria, porra, há 100 anos aí que ela engatia nas novidades, né? Ela está engateando. Então, às vezes, eu sou até meio cético, não sei se isso é ruim até para mim, porque eu acho que, por um longo tempo, aí, assim, vai ser as melhorias de maquinário, uma máquina que prega um botão automático, uma botoneira automática e tal. Mas no frigir dos ovos ainda vai ter que ter muita mão de obra, ainda tem que ter muita gente trabalhando, porque o que mais influencia, pelo menos na minha visão, na nossa indústria, é pessoa, velho. A gente está falando aqui, para implementar processo, é pessoa, venda comercial, é pessoa. Então, tudo a gente ainda depende muito de pessoa. E eu não vejo, no curto e até o médio prazo, uma mudança, uma disruptura tão grande como a galera está falando aí na tecnologia. E aí eu queria saber de tu, o que é que tu tem de visão de futuro e tal, disso aí. Legal. Ô, Paulo, eu acho que você, igual, tem aberto o canal aí para incentivar novos empreendedores desse segmento de costura, né? Segmento têxtil, de confecção. E, assim, o que eu vejo no nosso mercado é exatamente isso que você falou. Diferente de outros segmentos que, com o passar dos anos, a tecnologia invadiu e tomou completamente os processos deles, né? Você pega um segmento agro, um segmento automobilístico, um segmento de produção de remédio e vários outros segmentos industriais, a tecnologia dominou o processo do início ao fim. E hoje o trabalho manual deles é basicamente controlar a máquina. Eles deixaram de ter, eles começaram a ter operador. Você falar, eles deixaram de ter ali o artesão, deixaram de ter a pessoa que faz a função e começaram a ter um operador de máquina. E, de fato, o nosso segmento, já há algum tempo, né, desde que surgiu, tem várias máquinas que automatizam, tem controles, tem processos, mas não tem uma automação tal do processo que revolucione o setor. Antes disso, o setor funcionava assim, depois disso, funcionava de outra forma, né? Eu acho que desde sempre foi esse processo bem manual mesmo. Isso a gente tem algumas desvantagens, mas também tem outras vantagens, né? Como que eu vejo isso? Hoje, se a gente pega, eu comentei, por exemplo, o setor automobilístico. A gente pega o setor automobilístico, ele é consolidado hoje, aqui no Brasil, talvez, em produção, né? Umas 5 grandes marcas, talvez, 6 grandes marcas, 6 grandes indústrias automobilísticas. E não adianta querer entrar outra indústria automobilística no mercado. Não tem como o Vitor falar assim, acho que eu vou começar a produzir carro e vou montar uma indústria automobilística. Porque o custo de capital para se iniciar um negócio é impossível. Eu, para comprar o maquinário e montar toda a linha de produção que é necessária para produzir um carro ao custo que uma indústria automobilística hoje produz, é inviável. Já no nosso segmento, e aí para os seus seguidores que estão querendo começar, a gente não tem isso. Então, nós temos algumas desvantagens de não ter hoje grandes consolidações de grandes indústrias produtoras, mas, ao mesmo tempo, isso dá uma janela de oportunidade para novos entrantes, que é um segmento onde hoje não tem se que fazer investimentos estratosféricos a nível aí dessas outras empresas para se iniciar um negócio. Então, é um mercado que dá muita oportunidade e não é à toa que a gente vê que é um mercado que tem hoje pessoas fortes, pessoas consolidadas, mas que começaram lá de baixo e que foram, como é o caso de pai, como é o caso seu, como é o caso de várias outras pessoas, que começaram lá de baixo e foram com isso construindo todo o patrimônio, toda a história, foram evoluindo. Mas é um mercado que dá condição hoje para que isso aconteça, né? E com relação ao futuro, bom, a gente já viu, né? O pessoal está tentando investir em fazer máquinas cada vez mais automáticas. Se surgiu a ideia de falar uma máquina que produz a peça e costura ela do início ao fim, mas o projeto ainda tem uma série de falhas,
é até de uma empresa lá dos Estados Unidos, software, que chama. O projeto tem algumas falhas, não foi para o mercado e, de fato, eu não vejo no curto prazo uma máquina substituindo completamente o trabalho de uma costureira. Agora, o que eu vejo são máquinas cada vez mais automáticas para fazer partes dos processos. Então, por exemplo, lá na Provest, hoje a gente já tem uma máquina que prega e passa o bolso automático. Então, é um trabalho que eu não preciso mais da costureira, eu tenho um operador. Fazer a bainha de bolso, fazer assim, a máquina de bordado, claro, é automática. Pregar uma entretela e etc. Então, a gente tem alguns processos que são específicos do nosso segmento que já começam a surgir máquinas que automatizam, mas sem excluir a necessidade de uma costureira, de um trabalho manual para fazer o fechamento da peça, que é na hora de pregar uma manga, que é na hora de pregar uma gola, né? Então, eu acho que é um setor que vai continuar demandando muita mão de obra. E a minha opinião pessoal, eu acho que uns setores que demandam mão de obra são pouco valorizados, mas à medida que avança essa tecnologia, eu acho que eles tendem a ter lá na frente uma valorização maior, porque são setores que empregam. E aí acaba se tornando fundamental, porque todo país precisa, né? De ter uma mão de obra empregada, manter o nível de empregos, etc. Puxando dois ganchos, esse que tu terminou aí, porra, a gente é desvalorizado pra caramba. Eu não sou de estar passando muito, a gente é desvalorizado pra caramba, a gente emprega muito direto e indiretamente, né? Eu aqui tenho pouca costura na fábrica, mas tenho muita costura terceirizada. Então a gente emprega muito direto e indiretamente. E a gente é muito desvalorizado. Na última vez que eu vi, a gente era o segundo empregador, velho. E o incentivo da gente é baixo. Muito baixo. Para mim é nada, mas ainda tem alguma coisa, mas é muito pouco. Então eu acho que deveria valorizar mais assim o segmento da gente, que a gente emprega pra caramba, o que é muito bom, né? Porque os empregos cada vez mais escassos, cada vez mais tecnologia e nosso segmento precisando de mão de obra. Então deveriam olhar pra gente com esse carinho, né? E o segundo gancho dessa tua fala foi um negócio que teu pai falou. Tu tava falando aí, eu me lembrei, quando a gente esteve aí, que o teu pai falou assim, nosso segmento, porque você falou daquela questão da facilidade de você começar, porque de qualquer forma não é caro. Você começa com pouca grana. Então, desenvolver. O caro do nosso segmento é o cliente que a gente tem. Tô querendo, viu, filho? Cadê os pedidos? Tá pensando que vai passar despercebido, né, velho? Aí, é um segmento que a barreira de entrada é muito baixa. Mas o caro, cara, é ter a quantidade de contratos que você tem, atender o cliente que você atende, ter a qualidade no produto no qual você atende. Às vezes é até difícil da gente falar isso para quem não entende, né? Você mostrar a qualidade do seu produto, a qualidade dos seus processos, o que você precisa demandar para chegar naquilo ali que você está entregando. Mas uma coisa que ele me falou que me marcou muito e realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, parei só depois que ele falou, é o tipo de negócio que ninguém compra. Muito raro a gente receber proposta de compra. Por conta dessa questão da barreira da entrada, é muito baixa. Então, quando o cara olha para o negócio da gente, ele vê basicamente gente e máquina. Então, ele, pô, se eu quiser fazer um negócio desse, eu vou ali, pego o galpão, meto máquina dentro e gente para trabalhar e faço a mesma coisa. Então, tem pouco valor percebido no negócio, né? E realmente, né, às vezes a gente luta, ganha relativamente bem, porque a gente é uma transformadora, né? A gente pega a matéria-prima e transforma em produto, e aí acaba sendo uma margem legal, mas no final a gente acaba ficando sem esse valor percebido, né? Não sei se tu tem essa mesma visão que eu tive agora. Eu peguei uma fala do teu pai lá no dia, mas me marcou. Não, acho que isso mesmo. Acho que tem outros segmentos aí que tem mais tecnologia, que dependem menos da mão de obra ou tem mais barreiras de entrada, são segmentos que a gente vê sendo negociados hoje aí o dia inteiro, né? Lá na Provest mesmo, a gente iniciou tem uns 2 anos com o segmento de distribuição de EPIs, né? Então, o próprio segmento de distribuição de EPIs é um segmento que tem compra e venda de empresas o tempo inteiro. Porque você compra ali a gestão da carteira do cliente, né? A pessoa que compra uma empresa de distribuição, ele compra a carteira do cara e só
inicia a fazer os processos ali de compra e venda. Mas a pessoa que hoje compra uma fábrica, ele precisa de entrar a fundo para a administração. Não é um negócio que vai girar sozinho e tranquilo e depender de pouca mão de obra. Então, ele não é consolidado pelas grandes empresas e aí a gente acaba não tendo essa referência de mercado, né? Não tem grandes empresas fazendo grandes aquisições, que é o que movimenta. Então, é como eu falei, né? Tem os pontos positivos para quem está entrando, principalmente, mas tem os pontos negativos também para a gente que já está dentro do mercado e não percebe essa valorização. Já estamos caminhando para o final. O Vitor chegou aí já cansado, já deu uma baita colher de chá. Acho que ele não chegou nem a jantar. Já jantou, filhote? Não, hoje só almocei hoje. Tá bom. O Vitor tem que jantar. Já estamos caminhando para o final. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Eu vou começar a encerrar aqui. Se tiverem alguma pergunta aí, podem fazer a gente. E, bicho, queria te agradecer, meu irmão. Falar mais uma vez aí. Ó quem tá aí, ó. João das Meia. Melhor negócio do mundo. Esse é fera também. Só trabalha 24 horas. De casa ele controla tudo, meu irmão, por aplicativo. E Esse o dinheiro não para de cair na conta. Oi? Esse é um negócio bom de comprar. Isso é bom, né? Quem tiver dinheiro aí para comprar um negócio, eu indico do João. O meu é trabalhoso pra caramba. Do João não, é só ficar em casa no aplicativo. Vendo as meias cair lá no cestinho. Cara, te agradecer. Falar mais uma vez, que talvez você não tenha essa noção de você, apesar de ser o cara mais novo do curso, é o cara que se tornou referência na indústria 4.0. Né? Então, assim, tá todo mundo falando que o Vitor do 4.0, e realmente, quando eu conheci a fábrica, pô, irmão, é coisa linda de ver, tá? Sonho de consumo, ter um negócio organizado desse jeito é top de verdade. Muito investimento, né, irmão? Eu vi lá que tem muito investimento, não é só investimento financeiro, investimento de tempo para poder implementar aquela quantidade de processo. O negócio tá bonito, tá rodando redondo, né? Tá faturando bem, que é o importante, tá tendo gás financeiro, né? Porque sem a questão do capital de giro, irmão, nosso negócio, você sabe disso, não vai para frente, não caminha se a gente não tiver um bom capital para atender nossos clientes. O negócio não caminha. Isso serve também para quem está pensando em começar. É um negócio que a barreira de entrada é pequena, mas o quebra-quebra é muito grande. Então, entrem sabendo que o negócio é punk, é difícil, é complicado. É gostoso, é prazeroso, mas é complicado. É tipo, como a galera fala, tipo ter filho, né, velho? É bom, mas dá muito trabalho. Então, é verdade. Né, velho? Parabéns aí, irmão. Obrigado mais uma vez. Valeu, Paulinho. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente recebe muitos visitantes aqui na fábrica e tem o maior prazer de portas abertas para o pessoal ver, porque a gente tem muito esse conceito que, assim, não é a pessoa ir na fábrica do outro que ele vai sair, vai copiar tudo, porque aquilo não é construído da noite para o dia, né? São muitos processos a serem implementados, muitas mudanças a serem realizadas, e isso leva tempo. Então, se isso leva tempo, da mesma forma, não tem porquê os empresários aí do ramo de confecção se desesperarem na hora que eles visualizam um outro modelo ou visualizam uma outra fábrica e achar que vai da noite para o dia transformar o processo de produção e aumentar 50% a produtividade, porque não vai, né? De fato, eu acho que tem que colocar objetivos de curto, de médio, de longo prazo, traçar um plano de ação legal, com metas a serem estabelecidas e começar a fazer essas mudanças pouco a pouco. É isso que a gente fez lá na empresa. Aquilo tudo que você viu lá são processos que tem anos que a gente está trabalhando. A gente não acha que vai sair do dia para a noite uma fábrica completamente manual e vai, daí a um mês, ter uma fábrica completamente digital. É escolher um processo. Como nós vamos melhorar esse processo? O que nós temos para fazer em relação a pessoas? O que nós temos para fazer em relação ao processo em si? Ele pode ser otimizado? Ele pode ter alguma redução de movimentos, de desperdício? Ele tem algum maquinário que vai melhorar ele? Então, é analisar todos os aspectos e ir trabalhando processo a processo, né? Porque o importante é estar melhor a cada dia, né? É estar melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Então, então, eu acho que as pessoas aí
da confecção colocarem isso em mente e se desafiarem aí a terem melhorias contínuas, a cada semana apresentar um projeto de melhoria, porque quando se surpreender e olhar para trás, eles vão ver o tamanho da evolução que eles tiveram. E demanda, né, brother? A gente fala muito de processos, são de fábrica e tudo, mas o coração do negócio está na demanda que é gerada pelo comercial, velho. Então, tudo isso é muito lindo, mas se não tiver demanda para implantar, para ter grana e etc e tal, e fechar bons negócios, o negócio não vai para frente. Então, a gente tem que se concentrar muito em venda, atender bem nosso cliente, para manter o cliente que a gente abriu e abrir sempre novos clientes e ter mais pedido, porque isso é o que vai dar o pulmão que a gente precisa para poder crescer, né? Paulo, e é até legal você comentar isso, porque, de fato, eu acho que uma outra coisa que tem que ser analisada na hora de fazer melhorias na empresa, seja melhorias relativas à indústria 4.0 ou a outros temas, é analisar o momento da empresa. Porque, assim, empresário, não adianta. Se ele tiver com problema financeiro, vamos supor, ter um descompasso do fluxo de caixa, não adianta você querer implementar nada na empresa que enquanto não resolver o fluxo de caixa, ele não tira a cabeça daquilo. Então, acho que é fundamental analisar o momento antes de fazer investimentos, até para você saber se vai estar na hora, se você vai conseguir se dedicar. Porque é aquilo que eu falei, senão depois dá errado o processo que você está implementando, ou dá errado o investimento que você está fazendo, e você acha que é por conta do objeto. E, na verdade, não é. É por conta do momento que você está fazendo essa implementação. Então, é isso que você falou. Acho que tem que estar sempre atento à demanda, o comercial, está entrando pedido, está tendo um bom fluxo de caixa, a empresa está bem equilibrada financeiramente? Tá. Então, tudo bem. Vamos agora fazer melhorias para aumentar esse resultado. E não fazer melhorias para construir o primeiro resultado. Né? Falou então, tudo. Isso é tudo feito para melhorar e não para ser a fonte de receita. Falou tudo. Voltando até lá para baixo, o que é que acontece? Às vezes o cara começa um negócio como esse, de confecção, e entende um pouco de costura, de corte e tudo mais, e se apega muito a maquinário de última geração, coisa boa, tá? E esquece que o principal, meu irmão, não é tu ter a melhor máquina, o melhor processo, o negócio digital, um painel na tua cara. O principal do negócio é você receber o pedido, entregar o pedido decente para o seu cliente e ter o seu dinheiro para que você continue melhorando. Sua empresa não cresceu e ficou o que ficou em 2, 3 anos, não. O negócio leva um tempo. Então, o dia a dia, a venda, a melhoria, o caixa. Com atenção nessa bexiga desse caixa. A gente acabou de passar por uma pandemia. Quem estava meio bambo terminou de se quebrar, entendeu? Então, Verdade. É banco e outra que você falou aí, velho. Meu irmão, se você tiver com problema de caixa, a sua energia vai toda para a pastinha dos boletos. Você não vai ter cabeça mais para pensar em nada, irmão. Então, não adianta. Se preocupa com venda, vende bastante, entrega tudo certinho, que aí depois você vai pensar em botar maquinário, fazer melhoria, mudar de estrutura, tudo isso, né? Isso aí. Filosofia Fechou? é essa. Fechou? Vai comer, velho. Legal, Paulinho. Obrigado, viu, pelo convite. Valeu, velho. Eu que Foi um prazer agradeço estar aí. aqui hoje. Sucesso aí para você no canal. Acompanha os vídeos aí todo dia. Na semana crescer a gente cada vai falar vez mais. de jeans, viu? Você sabe com que eu vou falar de jeans, né? Já sei, o Rafa. Pronto, acompanhe, filho. Lógico, vou estar aí assistindo. Uso minha camisa quase todo dia. Tá Só fedendo pra não, tá? trabalhar, mas não, tá não. Nem fedendo, nem marrotada. Nada. Ela é nota 10. E o que Fechou, você velho. precisar, conta com a gente aí. Se depois o pessoal que assistir as gravações, né, tiverem qualquer dúvida, quiserem bater um papo, manda aí para você me repassa aqui, a gente tá sempre à disposição. Fechou, pai. Obrigado, viu? Um abraço. Beleza? Valeu, Tchau. Paulinho. Abraço. Tchau, tchau.